Oi, bom dia. Joyce, está aqui tuas questões de eletrodinâmica, certo? Aqui vai a questão 3, certo? Questão de número 3. Essa questão, inicialmente, ela é ilustrada assim, ó. Tem uma bateria e essa bateria ela está ligada com 4 resistores associados assim, né? Certo? Associados dessa forma aqui, né? É o que a figura mostra. Então, os fios estão ligados aqui e aqui. Depois, a figura mostra o seguinte, que nesse fio aqui eu vou ligar um aparelho chamado amperímetro, ok? Parece que o lápis aqui ele é permanente, vou pegar outro aqui. Vamos fazer o seguinte, nesse fio aqui, ó, eu vou colocar um aparelho chamado amperímetro, certo? Vou ligar ele aqui. E vou ligar o outro terminal dele aqui. Esse aparelho aqui é um amperímetro. Ele mede a intensidade da corrente elétrica que vai circular da bateria, né, até encontrar o circuito. Nesse trajeto aqui, ó, certo? A corrente elétrica vem, sai da bateria, percorre o fio, atravessa aqui o aparelho, que é o amperímetro, e depois vem para cá alimentar o circuito. Okay? A questão diz que esse amperímetro é simbolizado por um A. Okay? A bateria é F. E as resistências, tem uma resistência aqui, ó. Pronto. Cada uma delas vale R. R, R e R. Essa aqui também é R. Ok? Depois, a questão fala que eu vou colocar aqui, ó, nos terminais desse resistor aqui, um aparelho chamado voltímetro. Então tá aqui. Meu voltímetro, ele vai medir a tensão entre os terminais dessa resistência elétrica aqui. Então, eu vou ligar aqui, vou ligar aqui. Pronto. Vou simbolizar por um V. A questão fala o seguinte, ela fala que quando eu faço a montagem, né, montagem é essa daqui, quando eu faço a montagem, vai circular uma corrente elétrica da bateria, certo? E essa corrente elétrica é medida pelo amperímetro, que vai marcar quanto? Vai marcar 8 amperes de corrente, certo? Então, inicialmente, a bateria fornece 8 amperes de corrente para esse circuito aqui. Depois, o voltímetro, quando eu olhar para ele, eu vou perceber que a tensão que ele está marcando, ou que ele está lendo nessa resistência aqui, só nela, vai ser de quanto? 2 volts, certo? 2 volts. Beleza. A grande pergunta da questão é a seguinte: qual é a potência total que essa associação de 4 resistores ela consome dessa bateria aqui? Ou seja, eu vou calcular a potência desse resistor aqui, certo? Potência P1. Vou calcular a potência desse resistor aqui, P2. Vou calcular a potência desse resistor aqui, P3, e vou calcular a potência desse resistor aqui, P4, certo? Então, a minha potência total vai ser a soma dessa potência, dessa daqui e dessa daqui, certo? Beleza. Então, para fazer isso é fácil, certo? Basta eu lembrar que a potência se relaciona com a tensão assim. Potência é igual a tensão aplicada nos terminais, ó, a tensão aplicada nos terminais do resistor, tá aqui, ao meu ver, vezes I. I é a corrente elétrica que circula no resistor, certo? Então eu tenho que saber qual é a corrente elétrica que circula em cada resistor e saber qual é a tensão que cada resistor fica submetido. Se eu fizer isso, beleza, eu calculo as potências P1, P2, P3 e P4, somo tudo e acabou. Achei a potência total. Pronto. Então vamos lá. Olha só.
Para resolver isso aí, tem que entender legal da teoria, certo? Então eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que lembrar que numa associação em série de resistores, certo? Uma associação em série, eu posso pegar e somar a tensão de cada resistor e assim obter a tensão total naquele ramo do circuito. Então o meu ramo, que eu me refiro aqui, é esse ramo aqui, ó. Ele começa aqui nesse ponto, aí vem, desce, até parar nesse ponto aqui. Então isso aqui é o meu ramo. É um ramo composto por esse resistor, esse aqui e esse aqui. Então, né? Como esse resistor aqui é R, esse aqui é R e esse aqui é R, ou seja, os três são iguais, e eu sei que a tensão em um deles vale 2 volts, então automaticamente eu sei que as tensões de cada resistor aqui vão ser iguais, e vão ser iguais a quê? 2 volts, certo? Então se aqui nesse resistor é 2 volts, nesse aqui tem que ser 2 volts, e nesse aqui também tem que ser 2 volts, porque eles são todos iguais, certo? Então, ótimo. Já sei quem é a tensão nesse resistor, nesse. Falta saber qual é a tensão nesse resistor aqui, mas isso é fácil. Ó, se eu olhar bem, esse resistor aqui, ó, esse aqui, tá ligado em paralelo com quem? Com esses aqui, ó, certo? Então, eu tenho esse ramo aqui, né, que eu ilustrei, esse ramo aqui, formado por 3 resistores, está ligado em paralelo com esse resistor aqui. E numa ligação em paralelo, a tensão de todos os componentes é a mesma, ou seja, a tensão entre os terminais desse resistor aqui vai ser igual à tensão, né, a tensão que esse ramo aqui, ó, tem, certo? Mas qual é a tensão que esse ramo aqui tem? Vai ser assim, 2 mais 2 mais 2, certo? Então a tensão vale quanto? Nesse ramo aqui, ela vai valer 6 volts, certo? Então eu vou somar essa tensão com essa, vai dar 6 volts, certo? Com uma associação em paralelo, então eu vou determinar, ou vou concluir, que a tensão nesse resistor aqui vai ser de 6 volts, certo? Nesse aqui. Então, só falta agora determinar o que? As correntes, certo? Mas isso aí é muito fácil também. Olha só, aqui na bateria, né? Eu sei que ela fornece 8 amperes. 8 amperes vai alimentar o meu circuito, ok? Então, como eu sei que esse circuito vai ser alimentado com 8 amperes, ó, a corrente elétrica vai entrar por aqui, e quando encontrar esse ponto vai se dividir. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, certo? Então eu tenho uma corrente I1 e uma corrente I2, certo? Olha só, como esse ramo aqui é formado por 1, 2, 3 resistores acoplados em série, eu posso concluir então que a resistência equivalente desse ramo vai ser de quanto? 3R. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso repetir o circuito, certo? Esse resistor aqui, que vale R. Eu posso simplificar, né? Porque esses 3 estão em série. Então, como é uma série, eu vou somar os valores das resistências. Eu vou ter R, que vai dar 3R. Vai ficar assim. R, ok? E a corrente elétrica, que é os meus 8 amperes, vai entrar por aqui. Olha só, como essa resistência aqui, ela é 3 vezes maior do que essa, então a minha corrente elétrica, nesse ramo aqui, vai ser de quanto? Ela vai ser 3 vezes menor do que a corrente nesse ramo aqui, certo? Repetindo, a resistência aqui é 3 vezes maior do que essa. Então a corrente elétrica aqui, que eu chamei de I1, vai ter que ser 1/3 da corrente elétrica que está entrando,
certo? Depois, né? Como, né, a lei de conservação de cargas aqui é válida, então, se aqui está entrando 8, né? Aqui está entrando 8 e aqui está passando, né, 1/3 de 8, então aqui, ó, vai passar uma corrente que vai ser quanto? 8, chamado de I2, aqui vai entrar o meu I2, certo? Aqui o I2, esse I2 vai ser 8, que é o que está entrando, menos aquilo que está passando para cá, que no caso é 1/3 de 8. 1/3 de 8 dá 8/3. Isso aqui vai dar 24 menos 3, melhor, menos 8 sobre 3. A minha corrente I2 vai ser 16/3 de ampere. E aqui ampere. Certo? Então, esses 3R aqui representam esses 3 resistores aqui. Beleza? Como é uma série, então a corrente elétrica I1 vai alimentar esse resistor, esse e esse. Né? Esse aqui e esse aqui. Então já tenho tudo, ó. Eu tenho a tensão nos resistores e as correntes. Então basta agora calcular a potência de cada um e somar, certo? Vamos lá. Então eu vou ter que a potência total vai ser potência P1 mais potência P2 mais potência P3 mais potência P4. Potência P1, P2 e P3 são essas aqui. P1, P2 e P3. Esses 3 resistores são iguais, já falei, ó, cada um deles tem uma tensão de 2 volts e a corrente elétrica que vai alimentar cada um dos 3 é a mesma, que vai valer quanto? Vai valer, né, 1/3 de 8, que vai dar na verdade 8/3, certo? Então eu faço isso aqui, ó. Potência total igual a potência 1, que vai ser, na verdade, antes disso, né, tenho que lembrar o seguinte, que a potência total vai ser P1, vai ser a tensão vezes a corrente, né? Como são iguais, né? Os resistores são todos iguais mesmo, então você faz isso aqui, ó. 3 vezes tensão vezes a corrente, né? Que é justamente isso aqui, esses 3 aqui. Aí mais o P4. Então a potência total vai ser 3 vezes tensão vezes corrente. Aqui é a corrente I1, certo? Mais P4. P4 é essa resistência aqui, certo? Então, eu sei que a tensão é 6, né, aplicada a essa resistência, e a corrente que alimenta esse resistor vale 16/3. Então, eu vou ter tensão, vou chamar aqui de tensão 1, para não confundir, tensão 1, corrente 1, tensão 1, aqui tensão 2, corrente 2. Potência total vai ser 3 vezes, aqui a tensão é 2 volts, vezes 8/3, mais 6 volts, vezes a corrente I2, que é 16/3. Então a potência total vai ser, posso cortar esse 3 com esse 3, aqui vai dar 16, 2 vezes 8, 16, mais, posso cortar aqui e aqui, dá 2, né? 2 vezes 16 dá 32. Então a potência total vai dar exatamente 16 e 32, 48. 48 watts de potência. Então seria lá a letra D. Certo?